No coração do Vale de Lumenvale, onde o vento parecia carregar histórias antigas e não contadas, vivia Eldrick, um jovem camponês cuja bondade era conhecida por toda a região. Alguns diziam que ele possuía a alma de um santo, outros, que tinha sido tocado pelos próprios espíritos da terra. Mas Eldrick, em sua simplicidade, acreditava apenas que ajudar era o certo. Desde criança, aprenderá a colocar o bem-estar dos outros acima do seu. Seu pai costumava repetir que generosidade era a única herança que um pobre podia deixar para o mundo. Mal sabiam os dois que essa herança carregava um peso muito maior do que qualquer homem merecia suportar. Lumenvale era um vilarejo humilde, feito de casas de madeira, estradas de terra batida e plantações que dependiam demais da boa vontade das estações. Em meio a essas rotinas simples, Eldrick se destacava. Tinha o hábito de acordar antes do sol para ajudar a vizinhança antes mesmo de cuidar das próprias terras. Reparava cercas alheias, carregava água para idosos, socorria viajantes cansados. Ele era o tipo de jovem que não precisava ser pedido 2 vezes, muitas vezes, nem precisava ser pedido. No entanto, desde muito cedo, Eldrick também percebia que havia algo de estranho em sua vida. Sempre que realizava um ato de gentileza, algo seu se perdia, quebrava ou se dissolvia sem explicação. Quando ajudou a velha Marvin a recolher lenha no inverno, perdeu seu casaco mais quente ainda naquele mesmo dia, como se o vento tivesse engolido. Quando passou horas auxiliando o ferreiro a reconstruir a forja, seu fiel cão desapareceu da noite para o dia. E, embora a dor dessas perdas o acompanhasse, Eldrick nunca ousava relacioná-las aos seus gestos. Na cabeça do jovem, eram apenas infortúnios, azares da vida. Mas com o passar dos anos, essas coincidências tornaram-se impossíveis de ignorar. Toda colheita que ajudava a salvar vinha acompanhada de um objeto quebrado em sua casa. Todo estrangeiro que acolhia em sua pequena propriedade parecia levar consigo, invisivelmente, um pedaço do que Eldrick chamava de sua vida. Mesmo assim, ele continuava. Talvez por inocência, talvez por hábito, talvez por um desejo profundo e incontrolável de fazer parte do mundo de maneira útil. Os habitantes do vilarejo passaram a tratá-lo como um símbolo vivo de esperança. Muitos diziam: Eldrick é tão bom que o mal sequer se aproxima dele. A ironia dessa frase o perseguiria durante anos. Aos olhos do povo, sua gentileza era milagre, aos olhos do destino, era condenação. E embora Eldrick gostasse do carinho que recebia, sentia que algo estava errado. Sentia-se cada vez mais vazio, mais leve, como se partes de sua identidade estivessem sendo arrancadas pouco a pouco. O estupim dessa sensação veio numa manhã fria, quando Eldrick encontrou seu arado, peça fundamental para sua sobrevivência, quebrado ao meio. Não havia marcas de golpes, nem ferrugem, nem desgaste natural. Era como se tivesse sido destruído por mãos invisíveis. E, naquela mesma manhã, ele havia passado horas ajudando um viajante cuja carroça atolara na lama. Aquilo não podia ser coincidência. Pela primeira vez na vida, o jovem sentiu um calafrio de medo ao pensar em sua própria bondade. Naquela noite, o ancião da vila, um homem de barba branca e olhar profundo, bateu à porta de Eldrick. O velho carregava nas mãos um pergaminho envelhecido, envolto em tiras de couro. Sua expressão era grave, diferente do habitual semblante tranquilo que todos conheciam. Ele entrou sem pedir licença e sentou-se no banco de madeira ao lado da lareira apagada. Meu rapaz, disse com voz trêmula, há algo que precisa saber sobre sua família. Eldrick, confuso, sentou-se diante dele. O ancião abriu o pergaminho com cuidado, revelando símbolos antigos, quase ilegíveis. Há gerações, começou o velho, seu sangue carrega uma marca. Uma maldição lançada por uma bruxa exilada nas Montanhas Negras, após um grande conflito com seus ancestrais. Eles a enganaram, destruíram algo que ela amava profundamente. Como vingança, ela os amaldiçoou, toda gentileza que oferecessem tiraria algo deles em troca. O jovem ficou pálido. Tudo fazia sentido, todas as perdas, todas as dores, todos os sinais que ignorara. Por que ninguém me contou? Perguntou.
com voz quase inaudível. Porque poucos acreditavam que a maldição ainda existia, respondeu o ancião. E porque você sempre foi o mais afetado do que os outros. As palavras ficaram ecoando dentro de Eldrick muito depois de o ancião partir. A revelação era um espelho cruel. Pela primeira vez, ele olhou para si não como homem bom, mas como prisioneiro de uma magia que o devorava lentamente. E naquele silêncio pesado, compreendeu algo terrível. Quanto mais gentil fosse, menos dele restaria. Para continuar viajando por histórias como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho. A aventura está só começando. Nos dias que seguiram a revelação do ancião, Eldrick viveu como um homem dividido ao meio. De um lado, o hábito profundamente enraizado da generosidade, do outro, o medo, um medo novo, afiado, insistente, de desaparecer a cada gesto de bondade. Era como caminhar sobre gelo fino, sabendo que em algum momento ele cederia. Cada vez que alguém batia à porta, cada pedido de ajuda, cada olhar implorando por socorro despertava nele um conflito que jamais imaginara enfrentar. Sentia-se num labirinto onde cada saída custava um pedaço de si mesmo. A vila não sabia do tormento que ele carregava. Para todos, Eldrick continuava sendo o jovem de alma luminosa que nunca dizia não. Mas dentro dele, algo gritava, implorando por cautela. Ele tentava se proteger, tentava dizer menos sim, mas a própria vida parecia conspirar contra sua vontade. Era procurado o tempo todo, como se o mundo soubesse que ele não conseguia recusar. As pessoas batiam à sua porta com frequência ainda maior do que antes, carregando problemas, pedidos, pequenas urgências que sempre pareciam ter sua ajuda como única solução. O primeiro incidente após a revelação aconteceu quando Dona Marvin, a mesma que ele ajudara na infância, pediu que carregasse 2 baldes de água até sua casa. Eldrick hesitou, sentindo o peso da decisão como se fosse uma sentença. Mas a mulher era velha, suas mãos tremiam, e sua voz tinha aquele tom aflito que sempre o desarmava. Ele cedeu. O ato levou poucos minutos, mas quando voltou para casa, encontrou seu machado preferido partido ao meio, lâmina separada do cabo como se tivesse sofrido uma queda violenta. Ninguém o tocará. Ninguém estivera ali. E Eldrick sabia, havia sido mais um preço cobrado. Os dias seguintes foram uma sequência de pequenas tragédias. Ao ajudar o pescador Melor a puxar sua rede cheia, perdeu o sabor da comida, tudo passou a ter gosto de cinzas, como se o mundo tivesse perdido cor e tempero. Quando consolou uma criança que chorava pela morte do cão, sua própria voz começou a falhar. Tornou-se fraca, trêmula, quase inaudível. Quando ajudou a restaurar o telhado de um vizinho após uma tempestade, sua colheita recém-colhida amanheceu estragada, tomada por um mofo acinzentado que surgira do nada. A pior perda, entretanto, não foi material. Nem física. Foi emocional. Liora. Ela era a jovem tecelã que Eldrick amava desde a adolescência. Seus cabelos dourados refletiam a luz do sol como fios de trigo no verão, e seu sorriso tinha o poder de acalmar qualquer tempestade dentro dele. Eldrick sempre a ajudara sem esperar nada, carregava sacos de lã, buscava tintas na margem do rio, cuidava de pequenos reparos na casa dela. Talvez por isso ela nutrisse por ele uma confiança suave, silenciosa, mas real. Mas tudo mudou quando ele passou uma tarde inteira ajudando-a a mover teares e reorganizar tecidos. Naquele mesmo dia, algo dentro de Liora pareceu quebrar. Não o Tyr, não a casa, mas o laço invisível entre os dois. Ela começou a tratá-lo com estranheza, como se sua presença lhe fosse indiferente. O sorriso que antes florescia quando ele se aproximava desapareceu. Ela parecia esquecer conversas, memórias, momentos que haviam compartilhado. Um dia, sequer lembrou que ele era quem consertara a porta de sua casa. Eldrick sentiu o coração ser arrancado do peito. A maldição estava devorando não apenas objetos, mas sentimentos. Foi nesse estado de fragilidade que novas notícias chegaram ao vilarejo. Rumores de guerra ecoavam pelos vales.
Dois reinos ao redor de Lumenvale iniciavam disputas sangrentas por fronteiras antigas, e tudo indicava que o vilarejo seria engolido pelo conflito. A convocação veio por mensageiros, todos os homens jovens deveriam se apresentar para auxiliar o exército do rei, seja carregando suprimentos, reparando estradas, servindo como mensageiros ou lutando na linha de frente. Eldric, claro, foi chamado. Seu talento para ajudar, ironicamente, o tornava útil demais para ser ignorado. Ele seria mensageiro entre postos militares, aldeias e fortes. Uma função que exigia rapidez, resistência e, acima de tudo, coragem. Também exigia interação constante com outros, pedidos incessantes de ajuda e momentos em que recusar poderia significar a morte de alguém. Era o pior destino para alguém amaldiçoado como Eldric. Mesmo assim, ele aceitou. Talvez por dever. Talvez por culpa. Talvez porque negar o chamado do próprio reino parecia um errado. Na manhã em que partiu, Liora não apareceu para se despedir. Ele a procurou com os olhos entre a multidão, mas era como se ela tivesse apagado sua existência da memória. A dor dessa ausência pesou mais que a mochila em suas costas. Durante sua primeira semana como mensageiro, Eldric experimentou o caos. Estradas repletas de feridos, famílias desesperadas, soldados pedindo ajuda o tempo todo, para carregar um companheiro, para buscar água, para segurar uma tenda prestes a cair. E ele, incapaz de dizer não, atendia a cada um desses pedidos, mesmo sabendo que pagaria por isso. E pagava, perdeu seu cantil de forma misteriosa, perdeu a lembrança de um dos poucos momentos felizes com os pais e perdeu até mesmo a habilidade de reconhecer certos aromas. A guerra parecia amplificar a maldição. Como se o sofrimento coletivo fosse alimento para a magia sombria que o acompanhava desde o nascimento. Eldric, cada vez mais pálido, cada vez mais frágil, começava a se perguntar se sobreviveria à guerra ou se desapareceria muito antes disso. A guerra não chegou com tambores nem bandeiras tremulando ao vento. Chegou primeiro como boato, depois como sussurro aflito nas tavernas, até que se transformou em fumaça no horizonte e gritos distantes carregados pelo vento. Eldric, que até então conhecia apenas o peso da terra e o ritmo das estações, viu-se lançando em um mundo de aço, sangue e ordens gritadas. Sua gentileza, antes virtude celebrada, tornou-se fraqueza perigosa. Como mensageiro, ele cavalgava entre postos avançados, fortes improvisados e pequenas aldeias transformadas em pontos estratégicos. Carregava pergaminhos selados, ordens do capitão, listas de suprimentos, alertas de perigo. Mas nenhum papel pesava tanto quanto o medo silencioso que trazia no peito, o medo de ser bom demais num lugar onde a bondade podia matar. No primeiro mês, Eldric ainda tentava equilibrar as coisas. Cumpria suas tarefas, ao mesmo tempo, ajudava soldados caídos, acalmava crianças refugiadas, dividia o próprio pão com quem estivesse faminto. Cada gesto parecia arrancar um fio invisível de sua alma. Aos poucos, começou a notar os efeitos com mais clareza. Certa tarde, após entregar uma mensagem urgente a um pequeno destacamento, ele ouviu um gemido vindo de trás de uma carroça virada. Encontrou um soldado jovem, quase um menino, com a perna presa sob uma roda. As veias do pescoço saltavam de dor, lágrimas se misturavam à terra no rosto do garoto. Eldric sabia que precisava seguir viagem imediatamente, o capitão havia avisado que cada minuto era vital. Mas como deixar alguém ali, sozinho, condenado? Ele não conseguiu. Largou as rédeas, ajoelhou-se e usou toda a sua força para erguer a carroça o suficiente para que o menino puxasse a perna. Rasgou um pedaço da própria túnica para improvisar uma faixa e ajudou o soldado a alcançar a tenda de curandeiros. Quando voltou ao cavalo, sentia o coração mais leve. Tinha feito o que achava certo. Porém, ao montar na sela, sentiu um vazio estranho, uma ausência incômoda. Tentou se lembrar do rosto do pai, e não conseguiu. Era como olhar para uma parede em branco. Sabia que houvera alguém ali um dia, uma figura forte, uma voz severa, mãos calejadas. Mas a imagem se dissolvera. Em seu lugar,
ficou apenas a certeza abstrata de que um pai existira. Nada mais. Eldrick apertou os olhos, como se a força do esforço pudesse recuperar o que havia sido arrancado, mas foi inútil. A maldição tinha cobrado o preço. A partir desse dia, a guerra deixou de ser apenas cenário. Tornou-se uma extensão da maldição, um campo fértil para perdas. A cada novo favor, algo dele desaparecia: memórias, habilidades, pequenos gostos. Após passar uma noite inteira segurando a mão de um homem que agonizava, perdeu a lembrança do cheiro do pão recém-assado que tanto amava na infância. Depois de carregar um velho refugiado até uma colina segura, perdeu a capacidade de chorar, as lágrimas simplesmente não vinham mais, mesmo quando o peito parecia prestes a explodir. Os oficiais perceberam que Eldrick se desgastava mais rápido do que os outros. Olheiras profundas marcavam seu rosto, os ombros viviam caídos, e às vezes ele parava no meio de uma frase, confuso, tentando recordar o que estava dizendo. Alguns atribuíram isso ao estresse da guerra. Outros murmuravam que ele estava sendo drenado por algo. Mas ninguém compreendia de verdade. Ninguém, exceto ele. Em uma noite particularmente fria, o acampamento foi atacado de surpresa. Flechas inflamadas cortaram o céu como estrelas envenenadas. Tendas pegaram fogo, homens gritavam ordens e pedidos de socorro. Eldrick acordou com o estrondo de um barril explodindo e, sem pensar duas vezes, correu em direção às chamas. Salvou um rapaz preso sob um mastro, ajudou a apagar o fogo de uma carroça que carregava remédios, guiou uma criança assustada até um abrigo improvisado. Cada ato era um reflexo automático, mais rápido do que o medo, mais forte do que a prudência. Quando o ataque finalmente cessou, ele cambaleou até a margem de um riacho próximo, as pernas trêmulas. Sentou-se na grama úmida, respirando com dificuldade. Tentou se lembrar da canção que sua mãe costumava cantar nas noites de tempestade, uma melodia simples, mas reconfortante. A mente, porém, encontrou apenas silêncio. Não era que ele houvesse esquecido a letra. Ele havia esquecido que aquilo um dia o confortara. A memória tinha sido arrancada pela raiz. Ali, à beira do riacho, Eldrick sentiu que estava se tornando um estranho para si mesmo. Olhou o reflexo na água e viu um rosto que parecia familiar, mas distante. Um homem que imitava seus gestos, mas não carregava mais a mesma história. Quem ele era, se todas as peças que o formavam estavam sendo roubadas pouco a pouco? Foi nessa noite que o capitão o chamou à tenda de comando. Sobre a mesa de madeira, entre mapas manchados de vinho e pequenos marcadores de pedra representando tropas, havia um pergaminho que Eldrick reconheceu de imediato, o mesmo que o ancião lhe mostrará tempos atrás. Como ele havia chegado ali? Este documento foi encontrado entre os pertences do velho conselheiro do vilarejo, explicou o capitão. Antes de morrer, ele nos pediu que o entregássemos a você, caso a guerra te trouxesse até nós. Eldrick pegou o pergaminho com mãos trêmulas. O lacre estava quebrado, mas o conteúdo continuava o mesmo, símbolos antigos, anotações sobre a maldição e, ao final, uma linha que ele não havia visto antes, ou não se lembrava de ter visto. Se a gentileza se tornar o caminho para sua própria ruína, busque a origem da maldição nas Montanhas Negras. Somente a bruxa exilada conhece a chave da libertação. Mas saiba, para encontrá-la, será preciso cometer o ato mais difícil de todos, negar ajuda. Ele releu essa frase repetidas vezes, o coração pulsando forte. Negar ajuda. Aquilo era contra tudo que ele acreditara ser o certo. Contra tudo que formara sua identidade. Porém, continuar daquele jeito significava aceitar uma morte lenta, espalhada em 1000 pequenas perdas. Nos dias seguintes, a ideia passou a persegui-lo. Enquanto cavalgava entre postos, enquanto distribuía mensagens, enquanto via corpos sendo carregados em maçãs improvisadas, uma pergunta martelava em sua mente. Quantos pedaços de mim ainda posso perder antes de sobrar apenas um corpo vazio? A guerra, com toda a sua brutalidade, deu-lhe uma resposta silenciosa. Um ancião morreu em seus braços, agradecendo por um gole de água.
Um menino olhou com admiração após ser salvo de um desabamento. Um soldado ferido sussurrou: "Você é bom demais para este mundo." Essas palavras, que antes lhe soariam como elogio, agora pareciam um veredito de condenação. Numa manhã cinzenta, quando o vento cheirava a cinzas e ferro, Eldrick tomou sua decisão. Pediu dispensa temporária ao capitão, alegando uma missão urgente relacionada à maldição de sua linhagem. O homem observou em silêncio por alguns segundos, depois assentiu com gravidade. "Se o que dizem sobre essa maldição é verdade", murmurou, "talvez o seu sacrifício não seja apenas seu. Talvez o reino inteiro esteja pagando o preço de algo que começou muito antes de nós. Vá. E volte vivo, se puder." Eldrick partiu levando um manto gasto, um pouco de comida, um cantil, uma adaga curta e o pergaminho que agora pesava mais do que qualquer arma. Atrás de si, deixou o eco de pedidos de ajuda que não poderia mais atender. À frente, as trilhas sombrias que levavam às Montanhas Negras, via a bruxa que, de alguma forma, conhecia melhor sua dor do que qualquer pessoa em toda Lumenvale. Enquanto o vilarejo e o exército continuavam a lutar por sobrevivência, Eldrick começaria outra guerra, não contra soldados ou monstros, mas contra o impulso mais profundo do próprio coração. Eldrick deixou o acampamento militar numa manhã enevoada, quando o sol ainda era apenas um círculo pálido por trás das montanhas. A guerra rugia atrás dele, mas sua mente estava focada no pergaminho dobrado dentro da túnica. As palavras que lera ecoavam como marteladas: "Para chegar até ela, será preciso negar ajuda." O simples pensamento fazia sua respiração falhar. Negar ajuda parecia tão antinatural quanto cortar o próprio pulso. Era como se sua alma tivesse sido moldada para servir, e agora fosse forçada a resistir ao que mais sentia vontade de fazer. A estrada até as Montanhas Negras era longa, serpenteando por florestas densas, vales isolados e trilhas abandonadas há décadas. Logo no primeiro dia, Eldrick encontrou o que parecia ser uma prova deliberada da maldição. À beira da estrada, um mercador corpulento jazia de bruços, gemendo de dor, a carroça tombada sobre o barranco. Eldrick desmontou do cavalo por impulso. Quando seus pés tocaram o chão, algo dentro dele apertou como um punho invisível. Era a maldição, sussurrando, tentando empurrá-lo para seu destino trágico. O mercador rolou o corpo para cima, revelando um sorriso torto, muito mais lúgubre que aflito. Seus olhos analisavam Eldrick com uma estranheza disfarçada. "Ajude-me, jovem. Minha perna, não posso me mover." Eldrick quase se ajoelhou, mas algo, talvez o medo, talvez a nascente determinação, o impediu. O pergaminho queimava sob suas roupas. "Não posso", murmurou ele, a voz falhando. O mercador insistiu, a voz ficando mais áspera. "Você não é do tipo que abandona alguém, não é?" Eldrick sentiu o coração bater tão forte que parecia querer fugir. Mas, com esforço, recuou um passo. "Não posso", repetiu, mais firme. No instante seguinte, o mercador se ergueu de forma antinatural, como um boneco puxado por fios invisíveis. Sua pele se rompeu em pontos, revelando sombras líquidas sob ela. A criatura deu um sorriso impossível, cheio de dentes finos. Se tivesse ajudado, rosnou, não viveria o suficiente para alcançar a montanha. Eldrick correu para o cavalo e escapou enquanto a criatura despedaçava seu próprio disfarce, dissolvendo-se em poeira negra. O jovem percebeu então que negar ajuda não era apenas um desafio moral, era sua proteção. A maldição estava tão entranhada no mundo que até monstros usavam sua bondade como armadilha. Dias depois, ao atravessar uma floresta escura, ouviu o choro agudo de uma criança. Um som tão real, tão doído, que cortava o peito. Ele caminhou em direção ao som instintivamente, mas parou a poucos passos quando percebeu que o choro não tinha ritmo. Era contínuo demais, repetido demais. Uma ilusão. "Não", disse em voz baixa, virando as costas mesmo com lágrimas ardendo. O choro cessou de imediato. Silêncio absoluto. A floresta parecia observar.
Eldrick seguiu em frente, o coração pesado, mas vivo. À medida que avançava, as provações se tornavam mais cruéis. Uma mulher apareceu à beira de um penhasco, implorando por ajuda para encontrar o marido desaparecido. Um velho com ferimentos graves arrastou-se até ele. Um homem jurou que sua família estava presa num incêndio invisível. Eldrick recusou todos. A cada recusa, sentia como se uma faca cortasse seu peito por dentro. Mas sobrevivia. Quando finalmente avistou as montanhas negras ao longe, seu corpo estava fraco, mas sua mente começava, pela primeira vez, a compreender que dizer não podia ser um ato de autocura. A gentileza não podia ser um poço sem fundo. O mundo sempre pediria mais, até restar apenas cascas vazias. Ele não permitiria mais ser uma delas. No sopé das montanhas, enfrentou a prova final antes de encontrar a bruxa. Um homem idoso, muito parecido com o ancião de sua vila, jazia deitado entre as pedras, tossindo sangue. Ajude-me, Eldrick, disse o velho, chamando-o pelo nome. Eldrick congelou. Como ele sabia seu nome? Ajude-me, meu menino. O jovem sentiu algo rasgar dentro de si. Mas então notou que os olhos do velho eram negros como poços sem fim. Não. A palavra saiu como um golpe de espada. O velho retorceu-se, a pele trincando como barro seco, revelando a criatura sombria que se escondia ali. Quando Eldrick se afastou, ela se dissolveu na rocha. Ele havia vencido. E assim, exausto, porém decidido, começou a subir o caminho que o levaria à bruxa, a única capaz de libertá-lo do fardo que destruía tudo que amava. No alto das Montanhas Negras, onde o vento parecia carregar lamentos antigos, Eldrick encontrou a cabana da bruxa. Era menor do que imaginara, uma construção feita de raízes petrificadas, com janelas estreitas de vidro opaco e uma porta torta que rangia como se reclamasse de séculos de silêncio. Nada ali parecia ameaçador. Nada ali parecia poderoso. Mas Eldrick sentia a magia pulsando no ar como o calor de brasas invisíveis. Ele bateu à porta. A madeira vibrou como se tivesse vida própria. Então, lentamente, a porta se abriu. A bruxa apareceu diante dele. Não era monstruosa. Nem sombria. Era uma mulher de cabelos longos e prateados, como fios de luar, e olhos tão profundos que pareciam guardar séculos de solidão. Tinha rugas suaves no rosto, marcas do tempo e da dor. Não havia maldade em sua expressão, apenas cansaço. Eu esperava por você, Eldrick, disse ela, com uma voz que parecia ecoar dentro e fora da cabeça dele ao mesmo tempo. Ele entrou. A cabana era maior por dentro, iluminada por centenas de velas que não queimavam. Em prateleiras cobertas de poeira, frascos e pergaminhos eram empilhados como memórias esquecidas. No centro, uma mesa de pedra negra aguardava. Eldrick respirou fundo. Você amaldiçoou minha família. Sim, respondeu ela sem hesitar. E eu lamento. A resposta o surpreendeu. Lamentar. Uma bruxa lamentaria amaldiçoar alguém? Ela caminhou até a mesa. Seus ancestrais fizeram algo terrível, Eldrick. Não apenas comigo. Eles destruíram um refúgio escondido onde eu mantinha não objetos, mas memórias de pessoas que eu amava. Memórias reais, vivas. E o fizeram por ganância, e por medo do que não entendiam. Eldrick sentiu o coração apertar. E por isso você tirou memórias e coisas dos seus descendentes? A bruxa balançou a cabeça. A maldição não foi criada para punir. Eu não queria que vocês sofressem simplesmente por sofrer. Ela olhou nos olhos, e Eldrick viu ali algo que jamais esperou encontrar: tristeza. A maldição foi criada para ensinar. Para evitar que sua linhagem se tornasse como seus antepassados, arrogante, dominadora, predatória. Eu quis que toda gentileza tivesse um peso, para que aprendessem o valor do equilíbrio. Ela se aproximou. Você sabe o que acontece com quem é gentil demais, Eldrick?
Ele conhecia a resposta. Eles se perdem. A bruxa continuou. A gentileza incontrolável cria dependência nos outros e destrói aquele que a carrega. Uma pessoa que não sabe dizer não oferece bondade, oferece sua própria vida em troca. Eldrick sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos, mas lembrava-se de que já não conseguia chorar. Então por que comigo foi tão pior do que com os outros? A bruxa suspirou. Porque você nasceu extraordinariamente bom. Bom além do que eu imaginei possível. Em você, a maldição se intensificou. Alimentou-se de seu coração, porque seu coração nunca conheceu limites. Ela pousou uma das mãos sobre o peito de Eldrick. Você perdeu muito. Mas não tudo. Eu posso recuperar o que perdi. Não completamente. A voz dela era suave, mas firme. A maldição pode ser quebrada. Mas o preço é que tudo que se foi. Memórias arrancadas não retornam intactas. Amores destruídos não ressurgem iguais. Objetos perdidos não reaparecem. Mas você poderá, finalmente, viver. Eldrick fechou os olhos. Como quebro a maldição? A bruxa levantou um pequeno frasco de vidro contendo algo que parecia luz líquida. Beba isto. Mas saiba, antes de quebrar a maldição, você terá de enfrentar a última verdade. Ele segurou o frasco. Qual verdade? A maldição nunca pretendeu destruir você. Ela pretendia revelar quem você realmente é, quando tudo que foi tomado não pode mais definir você. Eldrick respirou fundo, sentindo o peso de sua vida inteira sobre os ombros. Depois, bebeu a luz. O chão tremeu. As velas oscilaram. E uma verdade profunda começou a despertar dentro dele, algo que mudaria para sempre sua visão sobre si mesmo, sobre sua família e sobre o mundo que sempre exigiu mais do que ele podia dar. A luz que Eldrick engolira percorreu seu corpo como fogo líquido, queimando sem dor, iluminando cada canto esquecido de sua alma. Ele cambaleou, segurando a mesa de pedra para não cair, enquanto estruturas de pensamento, lembranças fragmentadas e sensações distantes colidiam dentro dele. Por um instante eterno, sentiu que era feito de vidro, e que tudo o que ele pensava ser, tudo o que acreditava sobre si mesmo, estava prestes a se partir. Quando abriu os olhos, a cabana não era mais a mesma. As paredes haviam desaparecido, e ele estava no centro de uma vasta planície negra, como se estivesse caminhando dentro da própria maldição. A bruxa permanecia ali, mas sua aparência era diferente, maior, mais velha, translúcida, como uma guardiã ancestral de eras esquecidas. Este é o último véu, disse ela. A verdade que precisa ver antes que a maldição se quebre. Eldrick olhou ao redor. Ao longe, viu cenas surgirem como reflexos sobre água escura. Viu seus ancestrais arrogantes, destruindo a câmara de memórias da bruxa por ambição e medo. Viu a dor da mulher, transformada em magia. Viu a maldição nascendo, não como vingança pura, mas como advertência contra um coração humano que pudesse se tornar escravo da própria bondade. Depois, as cenas mudaram. Agora era Eldrick. Eldrick criança, sempre sorrindo, sempre estendendo a mão antes de pensar. Eldrick adolescente, trabalhando para todos, mesmo quando isso significava voltar para casa tarde da noite sem forças para comer. Eldrick jovem adulto, entregando tudo o que tinha, tempo, alegria, sonhos, sem nunca receber nada de volta. Cada imagem mostrava o mesmo padrão, ele se deixava consumir, acreditando que isso era virtude. Você não precisava da maldição para se perder, disse a bruxa, com voz grave. Mesmo sem ela, você já caminharia rumo ao vazio. Eldrick estremeceu. Isso não é verdade. Mas parecia verdadeiro demais. Ele se vira ajudando mesmo quando estava exausto, dizendo sim quando queria dizer não, aceitando ser usado, sugado, drenado. A maldição amplificará aquilo, mas não o criará. A bruxa levantou a mão. Outra cena surgiu. Liora.
Ela ria, segurando uma mecha de cabelo rebelde. O Eldrick daquela memória parecia feliz, cheio de vida. Mas, à medida que a lembrança avançava, alguém batia à porta de Liora pedindo ajuda. Eldrick atendia. Outro pedido surgia. E outro. E outro. Na memória, ele dizia sim tantas vezes que Liora, gradualmente, tornava-se invisível ao lado dele, até desaparecer. Você perdeu o amor antes de a maldição o arrancar, disse a bruxa. Porque nunca soube separar bondade de auto-sacrifício. Você achava que precisava ser bom o tempo todo, que falhar em ajudar era falhar como pessoa. O mundo dentro da visão começou a ruir como carvão frágil. Eldrick caiu de joelhos. Então eu, sou o culpado por tudo? Não, respondeu a bruxa, se aproximando e tocando seu ombro. Você foi moldado para acreditar que bondade e submissão eram a mesma coisa. Sua família ensinou isso. Seu vilarejo reforçou isso. Mas agora você deve decidir quem é, sem a sombra da maldição determinando suas escolhas. A planície tremeu. O mundo da visão começou a se dissolver, como se estivesse sendo drenado pela própria realidade. Você está pronto, disse ela. Agora enfrente o último passo, aceite que sua vida pertence a você. A bruxa ergueu o braço, e um círculo de luz envolveu Eldrick. A luz pulsou, e a maldição começou a se desfiar ao seu redor. Cordões etéreos, formados por tudo que havia sido tomado dele, flutuavam, mas não retornavam. Cada memória perdida, cada objeto desaparecido, cada sentimento arrancado transformava-se em fragmentos dourados que se desfaziam ao vento, como poeira estelar. Eles não voltarão, avisou a bruxa. Mas você nunca mais perderá nada por ser quem é. Eldrick fechou os olhos. Não para resistir, mas para aceitar. Quando a luz se extinguiu, ele estava de volta à cabana. A bruxa, agora fraca e silenciosa, sorriu com ternura. Vá, disse ela. Viva. Não como santo. Não como mártir. Como homem. Eldrick agradeceu, não com reverência, mas com respeito profundo. Em seguida, deixou a cabana. Ao descer as montanhas negras, sentiu o ar mais leve que em toda a sua vida. Era estranho, mais bom. Pela primeira vez, não carregava o medo de perder tudo cada vez que respirasse. A guerra ainda ecoava ao longe, mas ele a enxergava com novos olhos. Ele sabia que poderia ajudar, mas também sabia que havia limites. Que não era sua responsabilidade salvar o mundo às custas da própria existência. Ao chegar novamente a Lumenvale, encontrou destruição, mas também reconstrução. Crianças recolhiam pedras, mulheres consertavam cercas, homens erguiam o que restara das casas. Eldrick não sentiu o velho impulso esmagador de correr para todos e resolver tudo. Ele respirou fundo e avaliou o que poderia fazer sem se destruir. Liora surgiu entre os aldeões, carregando tecidos queimados pelo fogo da guerra. Quando viu Eldrick, franziu o senho, como se tentasse lembrar algo. Ele caminhou até ela. Posso ajudar com isso, disse. Não foi impulso. Foi escolha. Mas só se você quiser que eu ajude. Liora observou longamente, depois assentiu, oferecendo um sorriso tímido. Eu quero. Eldrick sentiu algo suave florescer dentro de si, não a velha ânsia de ser útil, mas um calor tranquilo, equilibrado. A vida não seria fácil dali em diante. Ainda haveria perdas, desafios, decisões difíceis. Mas, pela primeira vez, ele sabia que não se perderia nelas. Porque agora entendia que a verdadeira bondade não nasce da obrigação de salvar o mundo, mas da liberdade de escolher sem se destruir. E assim, Eldrick, o homem que um dia fora devorado pela própria gentileza, tornou-se alguém capaz de existir inteiro, presente e dono de si mesmo. Fim.